Sem dúvida alguma, não há no futebol brasileiro hoje uma torcida que sofra tantas desilusões como a torcida colorada. Haja coração e lágrimas. Razões não faltam. Eu peço que assista o vídeo até o final, analise e tire suas conclusões. O Internacional historicamente não se caracteriza pela regularidade. Jamais foi aquele clube de ficar no topo, ali entre G5, G10, durante várias décadas. Não. O Internacional é um clube que tem títulos importantes, sem dúvida. Mas impressiona, foram ganhos em determinados períodos, em determinadas gerações. Então, se formos destacar, no âmbito regional, tem a década de 40, início da década de 50, com o rolo compressor, que o clube, além de ter montado um grande time, ainda tinha a facilidade que o rival Grêmio investia todo o seu dinheiro para construir o Olímpico Monumental, que na época revolucionou a arquitetura futebolística da região sul, se transformando num dos principais estádios do país, humilhando até então o soberano estádio dos Eucaliptos, que chegou a ser sede de Copa do Mundo. Claro que os colorados não suportaram ser atropelados dessa forma e partiram sim para um grande investimento, o gigante da Beira-Rio. O que aconteceu? A gangorra mudou de lado. O Inter, que ganhava tudo, passou a ser um mero coadjuvante dos estaduais. E o Grêmio, numa média impressionante, no final da década de 50 até o final da década de 60, de 13 gauchões, ganhou 12. Aí veio a década de 1970, com aquela geração maravilhosa de Batista, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Figueroa, Amanga, Vacaria, enfim, um timaço. E o Inter reinou soberano, inclusive em nível nacional, pois o Campeonato Brasileiro ganhava uma nova fórmula, ganhava as manchetes, e nessa década o Colorado conquistou 3 títulos, inclusive um sendo de forma invicta. Terminada a década de 1970, o time da Beira-Rio viveu um jejum terrível. E é pior, assistindo o rival, ganhando tudo. Colorado, de 1980 a 2006, fora estaduais, ganhou apenas um título, que foi o da Copa do Brasil contra o Fluminense na década de 90, aquela decisão que é lembrada como vergonha até mesmo pelos colorados que gostam de um futebol limpo, pois na decisão no Beira-Rio, o Inter venceu de 1-0, num jogo que o empate servia aos adversários num pênalti absurdo inventado no final da partida, tão absurdo, tão inventado que o Pinga, o zagueiro colorado na época, que teoricamente teria sofrido a falta que originou o gol do título, no Globo Esporte ria numa entrevista que deu, dizendo, eu fui para a área, o jogo estava no final. Quando eu vi que não ia chegar na bola, eu me joguei, o juiz deu o pênalti, eu não tenho nada a ver com isso. Entramos no século XXI, ano de 2006, outra geração vencedora. D'Alessandro, Índio, Bolívar e por que não? Fernandão e Gabiru. O primeiro, o grande líder, elevado ao patamar de ídolo eterno. O segundo, símbolo maior da contradição e falta de consideração de uma torcida. Fez o gol mais importante da história do clube e foi simplesmente deixado de lado, esquecido, marginalizado. O som do temporal que acontece na rua veio a calhar. Simboliza a tempestade, a surpreendente e decepcionante mutação comportamental protagonizada pela torcida do Inter após voltar a conquistar títulos. Anos e anos de fracassos e fiascos. A torcida colorada, humilhada, tendo histórico mais de tentar se livrar do rebaixamento do que ter chances de chegar a um título, de ter chances de chegar a uma decisão com reais condições de vencer. Chegou em algumas finais, sim. Mas chegou, por exemplo, numa final contra o Flamengo de Bebeto e companhia. Quer dizer, não tinha como. Mas justiça seja feita. Na época eu trabalhava com turismo, fazia aquele turismo exportativo, saindo do eixo Rio-São Paulo,
para vários lugares do país e do mundo, e entre eles Porto Alegre. E na visita a Porto Alegre, tinha, sim, um passeio que incluía conhecer o Beira-Rio. Eu, como gremista, ficava impressionado com a humildade que reinava no Beira-Rio. Era uma coisa linda. Depois que saía dessa visita, eu tinha que pensar muito antes de fazer qualquer brincadeira, qualquer zoação contra o Inter, que eu ficaria antipatizado perante os passageiros, que eles saíam encantados, apaixonados pelo clube. Realmente, o Internacional naquela época conquistava. Sucesso meteórico de 2006 a 2011. O Esporte Clube Internacional não parava de conquistar títulos e a torcida colorada se encaixou na definição do contraditório, melhorou para pior. A maioria esmagadora da torcida colorada passou a ser conhecida por nome Colorado, sobrenome arrogante, apelido Pavão. Impressionante, insuportável, mas compreensível. Anos de seca mexeram com a cabeça da galerinha. Incoerência viria depois, com a chegada da seca de títulos. Anos iniciam com a mesma forma de agir. Eles se acham favoritos a tudo e já planejam as festas que irão acontecer após as voltas olímpicas. Aí a temporada segue, entre sucessos e fracassos, termina sem título. Sabe o que eles dizem? A próxima temporada é nossa. Essa foi só um preparo. Ano que vem nos aguarde. Pelo amor de Deus. É um time que nada, e no final, nada. Pocotó, 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 pocotó. El Horse Guarani. El Pingo Paraguaito del Sur, o cavalo paraguaio, mas não adianta. Os caras continuam na empáfia. E o pior, por não conseguir se comparar na média à história do rival, eles tentam destruir tudo que o Grêmio ganha. É impressionante, a Libertadores de 2017, o Grêmio ganhou, só foi a mais fraca da história. Porque o tricolor, naquela competição, não encarou camisas pesadas, a não ser o Botafogo. Pegou times pequenos. Não, eles confundem. Clube é clube. Um clube é grande diante do seu patrimônio, diante da sua história. Time é time. E muitas vezes nós presenciamos clubes de menor envergadura montar times espetaculares. Aqui no Brasil, o grande exemplo foi o São Caetano, que do nada surgiu e ficou 3, 4 temporadas no topo do futebol. Isso é normal. Então, o Colorado diz que a decisão foi contra um time fraco, o Lanús. Time fraco esse, que era na época o campeão argentino, e chegou à final, depois de eliminar San Lorenzo e River Plate. Só isso. E o Mundial? O Mundial do Grêmio não é Mundial. O Grêmio nunca foi campeão mundial na cabeça deles, nem o Flamengo de Zico, nem o Santos de Pelé, nem o Bayern de Beckenbauer. Não. Campeão mundial é só o Inter e aqueles que ganharam a competição depois de mudança de regulamento. Ou seja, para tentar se equiparar, eles tentam baixar o rival e ficam mal na fita, fica ridículo. Bom, sem falar que eles afirmam que o Inter foi campeão enfrentando o poderoso Barcelona e o Grêmio enfrentou um time, um clube pequeno, o Hamburgo, um time pequeno. Hamburgo, de uma cidade portuária maravilhosa, linda, um time rico, um clube rico, que foi o clube que mais tempos permaneceu na primeira divisão alemã sem sofrer rebaixamento. Um clube que atualmente vive uma crise, mas na época tinha sido campeão alemão derrotando o Bayern na final e campeão europeu vencendo só a Juventus de Turim. Então esse é o Internacional. E agora, tirando de lado a empáfia soberba, vamos nos restringir ao campo. Nos últimos anos, a torcida colorada tem levado na cara, tem sido atropelada por calda-choque de realidade que impressiona e traumatiza. Bom, teve uma temporada aí que eles achavam que seriam campeões da Sul-Americana porque o seu time era muito melhor. Foram eliminados pelo Melgar. O Melgar. Teve uma Copa do Brasil que eles vinham com tudo. Foram eliminados pelo América Mineiro. E 2 edições da Libertadores antes dessa última de 2023, que eles foram eliminados pelo Olímpia do Paraguai e também
onde a gente vai em algo concreto, é que o Inter não está preparado para o título. Porque a pressão é tão gigantesca que eles sofrem daquele mal que os franceses chamam do medo da vitória. O medo da vitória é aquele que separa o vencedor do eterno quase. É porque na hora de decidir, o vencedor joga, atua, como se estivesse treinando. Ele sabe que sabe, ele confia. Agora, o perdedor, quando decide, ele trava, as pernas pesam, ele não consegue ser o mesmo. No jargão popular, pipoca. Então o Inter agora, no final de 2023, ao invés de estar falando em remobilizar, manter a equipe, contratar grandes jogadores, reeleger o atual presidente, sem explicar de onde virão os tostões para contratar, já que o time está endividado, o salário está atrasado, está numa crise financeira enorme, tem cobranças judiciais pipocando de todo lado. O Inter, ao invés de ficar com essa ilusão de grandeza que nasceu depois de 2006, tem que colocar os pés no chão e se reestruturar, tanto dentro e fora de campo. Porque se continuar da forma que está, pobre torcedor colorado, que terá ainda overdoses de arrogância para engolir em competições que agora vai! Só que não.